Foi-se o tempo em que as empresas tinham que fazer os livros de contabilidade. Hoje as contas estão em um sistema de computador e a tecnologia, além de aliada, é praticamente uma exigência. Aqui no estúdio nós conversamos agora com o ex-auditor-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro e autor de livros na área contábil, José Carlos Oliveira. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Joana. Bom, o que é exigido das empresas hoje? Como é que está esse processo de harmonização contábil no país? O Brasil passa hoje por um momento muito sensível. Nós somos signatários de um protocolo que obriga as empresas a se ajustar em termos de contabilidade. Na verdade, a contabilidade brasileira hoje está se ajustando à contabilidade internacional. A gente busca seguir as mesmas práticas contábeis que são adotadas na Europa. E por conta disso, profundas mudanças têm acontecido, né? José Carlos, bom dia. Na questão das contas públicas, como é que está? A gente estava falando agora há pouco sobre a situação que poderia ter sido prevenida, houvesse alguns rigores sido adotados de uma forma antecipada. Rigores naturalmente adotados. Como é que está essa questão nas contas públicas? Esses ajustes que são demandados na contabilidade privada também são demandados na contabilidade pública. Na verdade, criou-se um órgão chamado CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O CPC editou vários pronunciamentos e todas as entidades são obrigadas a seguir esses pronunciamentos, tanto no setor privado quanto no setor público. O setor público tem um prazo um pouco maior para ajuste. A gente espera que, a União já é obrigada a adotar essas novas práticas contábeis, os estados têm prazo até o final de 2012, os municípios também têm prazo. A gente entende que depois que houver essas mudanças, que a coisa melhore, né? As entidades públicas têm acesso, vamos dizer assim, à linguagem dessas práticas contábeis, de forma que, por exemplo, possam acompanhar gastos públicos, instituições do terceiro setor que estão simplesmente normalmente sintonizadas com esse tipo de questão? Tem sim, a gente tem normas específicas, inclusive, para terceiro setor. É a tradução, né? Pode-se dizer assim. Com certeza. O problema é um pouco mais complexo, porque esbarra, na verdade, em falta de fiscalização. A gente tem um problema cultural, porque a Constituição, quando determina o controle de gastos públicos, ela fala que o controle tem que ser feito sob a ótica legal, sob a ótica operacional, sob a ótica financeira. Mas, na verdade, uma questão cultural, a gente bate muito no aspecto legalista. Fez licitação? Fez. Qual foi a modalidade de licitação? Foi A, B ou C? Mas ninguém pergunta, na verdade, se o dinheiro foi efetivamente aplicado, onde tinha que ser aplicado. O controle tem que ser menos formal e mais finalístico, mas para isso a gente tem que mudar a legislação, né? O que emperra o processo de virtualização nas empresas? Qual é o grande gargalo? E como é que a tecnologia tem ajudado isso? Bom, por conta do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, as empresas agora são obrigadas a adotar nota fiscal eletrônica, escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital. Então, são obrigadas a comprar programas, softwares, que elas consigam processar essas informações então, em meio magnético e mandar para os órgãos de fiscalização pela internet. Tem custo envolvido nisso. O custo é alto? Como é que é isso aí? O custo é razoavelmente alto, porque não é só a compra do sistema, é a implementação e uma mudança de cultura, né? E pessoas, né, para operar também. Certamente. Pois é, o profissional está habilitado para operar isso aí? A gente tem encontrado bastante dificuldade, assim, porque a mudança de cultura é uma das mudanças mais difíceis de serem promovidas, né? Mas é necessário. Por que é necessário? Porque a partir de agora os órgãos de fiscalização vão ter muito mais informações. Com a implementação do SPED, o governo agora tem informação financeira, informação contábil, informação operacional, informação fiscal. E o governo vai estabelecer novas correlações a partir daí. Então, empresas que tinham o triste defeito de praticar, por exemplo, o Caixa 2, que a gente chama, isso tende a não acontecer mais daqui para frente. Porque agora, com essas correlações que o governo vai fazer, isso tende à extinção. Uma empresa que declarava uma receita, por exemplo, de R$1 milhão, mas movimenta na conta corrente dela R$10 milhões, o governo fala, mas como é que você movimenta essa grana toda se você só declara que você fatura R$1 milhão? Bom, até aqui na Secretaria da Fazenda existe, né, esse programa que é cedido para as empresas. Nota fiscal eletrônica já está implantada também no município de Fortaleza. Agora, as pequenas e microempresas também devem se adaptar? Excelente pergunta. A gente tem um problema cultural, também cultural, Joana, porque é como se nós tivéssemos duas contabilidades até uns anos atrás, a das grandes empresas e da microempresa. Isso não existe mais. O Conselho Federal de Contabilidade já harmonizou. Todas as empresas são obrigadas a se ajustar. E o prazo para ajuste já acabou. Na verdade, o processo de harmonização começou em 2008 e encerrou em 2010. Então, quem não se ajustou já está irregular e sujeito às sanções, né? E para o cidadão comum, cidadão que tem a sua contabilidade do dia a dia, como é que está essa mudança aí? Bastante acentuada também, para você ter uma ideia, a Receita Federal, ela prevê que a partir de 2012, 2013, as declarações de imposto de renda pessoa física da IPF já devem chegar preenchidas para o contribuinte. Então, ele vai receber, ele vai promover um ajuste ou outro e já vai reenviar de volta para a Receita Federal, né? Tamanho o nível de controle que se existe hoje da vida do cidadão e das empresas.
Ok, José Carlos Oliveira, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Bom Dia Ceará, pela participação. Bom dia também, Roberto Marcelo. Bom dia, Joana.